Glória a Deus, Senhor, pela igreja, assim, amém. Para mim, o motivo de muita alegria é poder trazer uma palavra aqui, uma consagração. Contato da conversa comigo, né, para estar ministrando aqui. O Senhor colocou uma palavra no meu coração e essa palavra vai ser ministrada não apenas uma palavra que eu li, que eu conheço na teoria, mas é uma palavra que eu vivi e gerou mudança na minha vida. E eu sei que se você praticar, se você deixar essa palavra entrar no teu coração, ela também vai gerar vida na tua vida. Ela também vai te sustentar e te fortalecer. Irmãos, eu estou um pouquinho gripada, tá? Então, se por acaso quando eu estiver pregando para nós mudar, eu ficar um pouco louca, é por conta disso. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração está em Lamentações, capítulo 3, versículo 20 até o 26, a gente vai ler. Aleluia, glória a Deus. Lamentações, capítulo 3, versículo 20 até o 26. Vamos achar, amém? E diz assim a palavra do Senhor: lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sendo assim, digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele depositarei toda a minha esperança. Eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam confiantes, para com aqueles que o buscam. É muito bom aguardar confiante e em paz pelo socorro, a salvação que vem de Yahvé. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido pela igreja, principalmente o versículo 22, onde fala que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, que a misericórdia dele se renova a cada manhã, e ele diz que grande é a fidelidade de Deus. Grande é a fidelidade de Deus. Mas o que me chama a atenção é que quando Jeremias ele escreve esse texto, ele não escreve esse texto em um dia de vitória, em um dia onde ele está vendo, aleluia, grandes milagres acontecendo, promessas se cumprindo, resposta de oração chegando. Não é dias onde ele está vendo livramentos acontecer, porque é muito fácil a gente falar da fidelidade de Deus quando tudo está bem. É muito fácil a gente falar da fidelidade de Deus, que Ele é fiel, quando a gente está vendo respostas de oração sendo respondidas, quando, aleluia, a gente está vendo livramentos acontecendo. Mas e quando o cenário não muda? E quando a dor ainda está presente? E quando, aleluia, o cenário, aleluia, que nós estamos vivendo é um cenário de destruição, é um cenário de calamidade? Jeremias, quando ele escreve esse texto, ele não escreve esse texto em um dia bom, não é à toa que o nome do livro é Lamentações. Ele está passando por dias difíceis, por dias de luta, ele está chorando. No versículo 20 que a gente leu, vai dizer que a alma dele está desfalecida. Mas por quê? Por que Jeremias está assim? Por que ele está tão angustiado e triste? Jeremias está assim porque por muito tempo ele foi usado por Deus para pregar, para exortar o povo de Israel, para que aquele povo se arrependesse dos seus pecados, mas aquele povo não se arrepende. Jeremias, ele clama, ele ora, ele prega para que aquele povo se arrependa, mas aquele povo não dá ouvidos àquilo que Deus está falando através da vida de Jeremias, e por conta disso houve uma consequência. Deus decide aplicar juízo sobre aquela cidade. Deus destrói Jerusalém. Deus destrói o templo. Deus, ele permite, aleluia, que os babilônicos entrem, invadam aquela terra, desvastem aquela terra, destruam aquela terra. E Jeremias agora está tendo que viver algo que ele não queria viver. Ele está tendo que passar por algo que ele não queria passar. Ele está se lamentando por isso. Ele está chorando por isso. Aleluia, glória a Deus. E quantas vezes eu e você estamos igual Jeremias, passando por coisas que a gente não queria passar, vivendo por algo que a gente não queria viver, se lamentando por algo que aconteceu. O motivo da lamentação de Jeremias é a destruição daquela cidade. Talvez você está aqui, você lamenta por alguma coisa,
Talvez o motivo da tua lamentação não seja igual ao motivo de Jeremias. Talvez o motivo da sua lamentação seja uma porta que não se abriu, uma resposta de oração que ainda não chegou, uma promessa que ainda não se cumpriu. Talvez o motivo da sua lamentação nessa noite, aleluia, seja um diagnóstico que ainda não mudou, seja um cenário que ainda continua o mesmo. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa manhã para dizer que ainda existe esperança em meio às nossas lamentações, que ainda há esperança, mesmo que o cenário ainda não tenha mudado, ainda há esperança, mesmo quando a dor ainda está presente, ainda há esperança, aleluia, mesmo quando a nossa alma está abatida. Do versículo 1 até o versículo 20, quando a gente lê esse texto, Jeremias ele só fala sobre dor, sobre lamentação, sobre como ele está se sentindo, mas acontece uma virada de chave quando entra o versículo 21, quando ele diz: contudo, quero lembrar do que me pode dar esperança. Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. O cenário de dor, o cenário de caos, o cenário de lamentação, mas ele está dizendo contudo. E essa palavra contudo é uma das palavras mais maravilhosas da Bíblia. É como se Jeremias estivesse dizendo: eu estou passando pela dor, mas essa dor, aleluia, não vai definir a minha história. Eu estou passando por uma circunstância que eu não queria passar. Eu posso até passar pela dor, mas eu não vou morar nela. Aleluia, glória a Deus. E ele decide se lembrar daquilo que dá esperança. Não é de qualquer coisa que ele está se lembrando, é de algo específico, é de algo que dá esperança, porque nem toda lembrança que eu e você tem gera em nós esperança. Tem coisas que se você trazer a sua memória, se você ficar remoendo, se você ficar pensando, isso não vai gerar esperança em você, vai gerar desânimo. Então nem toda memória, aleluia, a gente tem que ficar trazendo na nossa mente. Não é qualquer coisa que a gente tem que ficar se lembrando nos dias maus. Aleluia. Em Isaías 43, se não me engano, no versículo 18, a palavra do Senhor vai dizer para a gente não ficar se lembrando de acontecimentos passados. O Senhor está dizendo: ei, aquilo que te paralisou, aquilo que te causou dor, aquilo que te fez sofrer, não fica remoendo isso na tua mente, porque isso não vai fazer você avançar, vai fazer você parar, vai fazer você estagnar. Aleluia. Então, nos dias maus, traga a memória que te dá esperança. Aleluia, glória a Deus. E sabe o que eu acho lindo? Que Jeremias, aleluia, a esperança não nasce no coração de Jeremias quando ele está vendo o cenário mudar. Não, o cenário ainda é de dor, ainda é de calamidade. Mas ele decide, aleluia, alimentar aquilo que vai fortalecer a fé dele. Isso é poderoso porque, irmãos, tudo que o inimigo quer quando a gente passa por momentos difíceis é tirar nossa esperança. Porque ele sabe que se a gente não tiver esperança, a gente vai parar no meio do caminho, a gente não vai conseguir caminhar, a gente não vai conseguir romper. Porque toda pessoa, aleluia, que perde a sua fé, não vive as promessas de Deus. E o inimigo se aproveita dessas situações que nós estamos vivendo, dessas situações de calamidade, para tentar tirar de nós a nossa alegria, para tentar tirar de nós a nossa esperança. Mas eu e você, nós temos que tomar uma decisão, porque aqui eu aprendo que esperança não é sentimento, é decisão. Ele decide trazer à memória aquilo que dá esperança. Então, quando eu e você passamos por um momento difícil, nós temos duas opções: ou ficar remoendo aquilo que nos abate, aquilo que nos dá desânimo, ou alimentar no nosso coração aquilo que vai fortalecer a nossa fé. Então decida quando o dia mal vir, porque vai vir, porque o Senhor disse que no mundo a gente ia passar por aflições. Quando o dia mal vir, decida se lembrar de quem Deus é na tua vida. Aleluia. Decida trazer à memória aquilo que vai fortalecer a tua fé. Igual eu falei, essa palavra não é uma palavra que eu conheço apenas na teoria, eu vivi essa palavra. Eu lembro que teve uma vez que eu cheguei no meu quarto, entrei no meu quarto, eu estava abatida, eu estava triste. E o Senhor falou comigo, Ele falou: Susan, traga a memória o que te dá esperança. E na hora, a primeira coisa que veio na minha mente foi a cruz. Eu me lembrei do amor de Deus por mim. Porque toda vez que eu lembro da cruz, eu lembro que eu sou amada por Ele. Toda vez que eu lembro da cruz, eu lembro que eu fui perdoada por Ele. Toda vez que eu lembro
algo aqui nessa manhã. Eu quero que você feche seus olhos. E você vai trazer à memória aquilo que Deus fez por você na cruz. Você vai se lembrar do amor dele por você. Traga à memória, aleluia, glória a Deus. Se lembre que ele pegou uma cruz que não era dele. Aleluia, colocaram coroa de espinhos na cabeça dele, prego em suas mãos, tudo isso. Ele passou por tudo isso para que eu e você não fôssemos destruídos. Aleluia, glória a Deus. Agora eu quero que você traga à sua memória um dia em que ele te livrou, que ele te deu livramento. Traga à memória agora esse dia onde ele te livrou. Aleluia, glória a Deus. Agora traga à memória uma bênção que ele te deu. Algo que você queria muito, ele te concedeu. Aleluia, glória a Deus. Agora traga à memória uma porta que ele abriu na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Traga à memória agora um dia em que ele proveu na tua vida algo que você precisava muito, que você queria muito, e ele foi lá, proveu na tua vida, ele te deu. Aleluia, glória a Deus. Está se lembrando desse dia? Está trazendo à memória aquilo que te dá esperança? Sabe por que Deus tocou no meu coração para me fazer isso com você nessa manhã? Para você fechar os seus olhos e se lembrar do que ele fez? Para dizer para você nessa manhã que ele não mudou? Para dizer para você nessa manhã que ele não mudou? O mesmo Deus que proveu na tua vida ontem, alguns anos atrás, é o mesmo Deus que provê na tua vida hoje, o mesmo Deus que cuidou de você no passado, é o mesmo Deus que cuida de você hoje, o mesmo Deus que te deu livramento, é o mesmo Deus que te dá livramento hoje. Ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Aleluia, a sua fidelidade não tem fim, a sua bondade não tem fim. Jesus não te deu esse tanto de livramento no passado, cuidou tanto de você no passado, proveu tanto na tua vida no passado, para chegar nessa altura do campeonato e te deixar sozinho, e largar tua mão, e te deixar nessa prova desamparado. Não, ele ainda é o mesmo, ele não mudou, ele ainda continua sendo soberano sobre essa situação na tua vida. Ele ainda é Deus, ele ainda é fiel. Aleluia, Deus, glória a Deus, aleluia. Sabe, irmão, o Senhor tocou no meu coração para você fazer algo quando você estiver na sua casa. E essa palavra, igual eu falei, eu não apenas ouvi, eu pratiquei. Quando você chegar na tua casa, você vai pegar um caderno, uma caneta, e você vai escrever tudo que Deus fez na tua vida. Tudo. Se você não quiser escrever tudo, escreva os momentos que mais te marcaram na sua caminhada com Deus. Você vai escrever lá nesse caderno. Quando ele te livrou, quando ele cuidou de você, quando ele te salvou, quando ele te sustentou. Você vai escrever isso. Porque quando a gente passa por um dia difícil, parece que a gente se esquece quem Deus é. Parece que a gente se esquece daquilo que ele fez. Porque as lutas são tantas, as provas são tantas, porque a dor é tanta que parece que a gente se esquece do que o Senhor fez na nossa vida. Mas quando esse dia ruim vir, quando a dor vir, você vai pegar esse caderno e você vai se lembrar de que ele não mudou. Você vai se lembrar, você vai trazer à memória quem o seu Deus é. E você vai ver que ele ainda cuida de você, que ele ainda te sustenta. Você vai ver quando você lê aquele caderno, você vai ver que você tem mais motivos para agradecer do que para reclamar. Aleluia, glória a Deus. Até o versículo 1, até o versículo 20, Jeremias fala sobre a dor. Mas depois que ele traz à memória aquilo que dá esperança, nasce um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, o versículo, aleluia, 22, que diz assim: a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se plenamente a cada manhã. Irmãos, eu acho lindo isso, porque a Bíblia não diz que a misericórdia de Deus nos alcança apenas uma vez, não é apenas uma vez no mês, não é apenas uma vez no ano, não, é todo dia. Todo dia a misericórdia de Deus vai na nossa direção. Todos os dias. Eu quero dizer para você que antes de você abrir os seus olhos nessa manhã, o Senhor já tinha
aleluia, conseguimos seguir adiante. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 24 ele diz: sendo assim, digo a mim mesmo, minha porção é o Senhor, portanto nele depositarei toda a minha esperança. Eu acho isso lindo, porque isso revela, irmãos. Jeremias estava passando por um momento difícil. Eu aprendi que os momentos difíceis que a gente enfrenta na nossa vida revela onde a gente deposita a nossa esperança. Os tempos de crise que a gente vive revela onde a gente deposita a nossa esperança, porque todo mundo deposita a sua esperança em alguma coisa. Salmos 20, verso 7 vai dizer que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então toda pessoa coloca a sua esperança em alguma coisa. Carros e cavalos naquela época eram símbolos de segurança e força. Aleluia. E eu entendo que quando a crise chega, a dor chega, isso revela se a gente está depositando a nossa esperança em pessoas, em recursos, em circunstâncias, em bens materiais ou em Deus. Então as crises revelam que você temos depositado a nossa fé. E ele vai dizer que ele deposita a esperança dele no Senhor. E eu e você temos que depositar a nossa esperança no Senhor. Por quê? Porque ele ainda é bom. Porque ele ainda é Deus. Porque ele ainda é fiel. Aleluia, a circunstância pode não ter mudado, mas o nosso Deus ainda continua sendo soberano sobre essa situação. Ele ainda continua sendo Deus sobre essa situação. Então está passando por um momento difícil, está passando por um momento de dor. Não se esqueça de quem Deus é na tua vida. Não se esqueça das coisas que Ele fez lá atrás, porque Ele ainda continua cuidando